Adonai. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de dar um recado aqui no canal Yeshua, né? Esse mês a gente fez 5 lançamentos. Quais são os lançamentos? A gente lançou os últimos 4 livros da série Atlântida, né? Você tem os 3 primeiros, que é Atlântida, o início, o Giro de 72 graus e a Segunda Terra. Agora nós lançamos o Silêncio do Relógio, o Jardim do Éden, a Terceira Terra e o último, Inversão Magnética, baseado no conhecimento da Atlântida. Então são livros surreais. Quem puder adquirir esses livros vão ficar maravilhados com o conhecimento. E também estamos lançando Desconstruindo o Passado e Construindo um Novo Futuro. Esse livro é para quem gosta de criar realidade, ser dono do seu destino. Ele é surreal, esse livro. Esse livro, as pessoas que lerem e adquirirem esse livro vão ficar maravilhados com o conhecimento do meu pai. Ele te mostra a criação de padrões mentais, como tirar esses padrões mentais. Ele mostra a construção de imagem para você usar na simulação. Então, é uma base de conhecimento em fotografia que foi colocado nos últimos capítulos desse livro. Então, a pessoa que tiver a oportunidade de adquirir, adquire, porque vale a pena. E até dia 20 de fevereiro, eles estão com preços promocionais. Até o dia 20 de fevereiro, todos esses livros estão com preços promocionais. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para quem quer adquirir os livros, tá bom? Vamos para o vídeo agora. Shalom, Adonai, vamos iniciar o vídeo. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de falar que eu estou melhorando, né? Fiquei um pouco ausente aí essa semana que passou, mas eu estou melhorando. Graças ao Criador, eu já estou conseguindo ficar retornando a ter voz, né? Eu tinha perdido a voz, minha voz está retornando. E mais uma semana, acho aí, sem gravar muito, eu volto a fazer as lives, semana que vem, tá? Agradeço as orações das pessoas e estou conseguindo me restabelecer, né? Graças ao Criador. Eu só vim fazer esse vídeo porque a gente vê muito animais sofrendo, mas é muito. Maltrato em gato, cachorro, qualquer tipo de animal, virou normal. Acontece e ninguém fica indignado. Acha que é normal. A grande maioria acha que é normal. Tinha que ser uma indignação muito grande. Tinha que ser maior a indignação. E a indignação não é. Então, primeiro, que o cachorro, o gato, vamos pegar assim e falar desses animais, eles têm alma. E eu vou te mostrar biblicamente que eles têm alma. Mas antes de falar que eles têm alma e te mostrar isso nas escrituras, a gente tem que mostrar que eles não têm culpa. Por que eu estou falando que eles não têm culpa? Porque quando Adão e Eva caíram no Jardim do Éden, né? Caíram no Jardim do Éden, a natureza, filho, caiu sem ter pecado. Os animais não teve pecado algum. E eles decaíram nessa terceira dimensão e estão aqui devido aos nossos pecados. Só para você ter uma noção, os animais no Jardim do Éden, eles falavam. Os animais no Jardim do Éden, eles falavam. Tanto é que você vê a serpente conversando com Eva, e Eva não assustou, porque uma serpente conversou com ela. Porque na hora que a serpente conversou com ela, ela era para ter corrido 3 dias, 3 noites. E Eva não correu. Por que Eva não correu? E nem assustou? Porque os animais no Éden conversavam com Adão e Eva. Todos eles conversavam. Só que com o pecado adâmico e com a queda de Adão e Eva, eles deixaram de falar. Então eles não falam. Então eu vou ler algo aqui que eu escrevi essa madrugada para você entender o que os animais estão sofrendo. Então vamos lá. O texto que eu escrevi. Eles também sentem.
Talvez você não saiba, mas quando um gato é chutado, quando um cachorro é amarrado, quando um animal é deixado com fome, frio ou medo, não é só o corpo que sofre, é a alma que se encolhe. Eles não sabem explicar dor com palavras, eles não sabem denunciar, não sabem pedir socorro do jeito que a gente pede, mas sabem sentir. Sentem abandono, sentem medo, sentem ausência de carinho, sente quando a mão que deveria proteger vira ameaça. Um cachorro não entende porque apanha, um gato não entende porque é descartado, eles só sabem que confiaram. E toda vez que um animal é maltratado, algo muito maior é quebrado. O pacto silencioso entre a vida e o cuidado. Porque quem machuca um ser indefeso não está apenas ferindo um animal, está revelando um vazio que ainda não aprendeu a amar. Os animais não pedem luxo, não pedem dinheiro, não pedem status, pedem o básico: comida, abrigo, respeito e um pouco de afeto. E isso diz muito sobre nós. A forma como tratamos um cachorro abandonado, um gato na rua, um animal que não pode se defender, mostra quem realmente somos, quando ninguém está olhando. Se você pode ajudar, ajude. Se você pode proteger, proteja. Se você pode denunciar, denuncie. Porque bondade não é discurso, é atitude. E talvez, só talvez, o mundo fique um pouco menos cruel quando aprendemos a cuidar de quem nunca teve escolha. Caíram junto conosco, mas não tiveram e não fizeram pecado algum. Você já imaginou quando um cachorro, um gato apanha? Não tem boca, não pode gritar socorro. E quando amarra e abandona lá amarrado, é o que mais tem. Mas a vocês que todos fazem isso com os animais, saibam de uma coisa. Aos olhos do Pai, filho, isso não vai passar desapercebido. Um dia você paga. Me desculpa o desabafo. Aos olhos do Pai, isso não passa desapercebido. Se arrependa, se conserte. Você que maltrate, começa a tratar bem. A mesma mão que bate, ela também pode acariciar. O abandono de gato e cachorro nas ruas e de outros animais por todo o nosso reino é gigantesco. E o pior, que as pessoas estão se acostumando e achando que isso não é nada. É sim, filho. As escrituras falam que a natureza geme, e geme mesmo, na mão dos homens. Na mão dos homens. Então vamos mostrar e explicar essa galerinha que você está olhando aí, ó. Eles têm alma, tá? Eles têm alma. Você está achando que é um pano de chão que você passa e joga fora? Você caiu do cavalo, filho. Vamos explicar. Então vamos lá. A alma que respira, né? O início de tudo. Gênesis e a palavra, o verbo criador. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Produzem as águas abundantemente répteis de alma vivente. No hebraico original, Nefesh Shaya, né? Tradução literal, alma viva, alma que respira. Então, aqui qual que é o ponto-chave desse texto? Presta atenção, Yahweh não cria corpos primeiro. Yahweh cria alma em movimento e o corpo surge como veículo. Não foi corpo que ganhou alma, foi alma que ganhou corpo. Então vamos lá para o mesmo termo para animais e humanos. Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 21. Toda alma vivente que se move. Gênesis capítulo 2, versículo 7.
e o homem tornou-se alma vivente. A revelação aqui é devastadora para o dogma, porque animal, nefesh shaya, homem, nefesh shaya. O texto não cria duas categorias de alma, ele cria funções diferentes para a mesma essência vital. Agora, algo que você tem que entender, que o sopro não é alma, é energia. Presta atenção. O que significa a palavra ruach? Em hebraico, é uma palavra bíblica com 3 significados principais interligados. Espírito, sopro, que é respiração, e vento. Representa a força vital de Yahweh, o sopro que deu vida ao ser humano. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o vento, que simboliza o poder invisível e criativo de Yahweh em movimento. Então, ruach é sopro. O sopro é força, não identidade. A alma já existia antes do sopro. Não foi o corpo que recebeu alma, foi a alma que recebeu corpo, filho. Tá vendo que coisa linda? Então vamos lá. Isso vale para o homem e também para os animais. A diferença não é a alma, é o propósito. A confirmação que quase ninguém lê. Vamos lá. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo sucede aos animais. Todos têm o mesmo fôlego e todos têm uma mesma alma. Aqui o texto é direto, sem metáfora. Hebraico, nefesh ash, uma alma só em natureza. Salomão destrói a ideia de superioridade ontológica da alma humana. A morte não anula a alma. Vamos para Eclesiástico, capítulo 12, versículo 7. O pó volte à terra, e o espírito volte a Yahweh que o deu. Observação profunda. O texto não diz que a alma deixa de existir. Ele diz que o corpo se desfaz. Nefesh não é pó. A alma não é pó. Animais também não são pó enquanto identidade. Animais, o corpo vira pó, mas eles têm alma, e a alma retorna ao Pai. Aonde que iniciaram falando que os animais não têm alma? Aonde que começou isso? Vamos explicar isso com clareza. Influência de Aristóteles, teologia medieval e filosofia grega. Então, isso não vem do hebraico, não vem da Torá e também não vem de Jesus Cristo e Yahshua. Jesus nunca disse animais não têm alma. Pelo contrário, em Mateus capítulo 10, versículo 29, ele fala: nenhum pardal cai por terra sem a permissão de meu Pai. Yahweh acompanha a vida emocional e a vida de todo animal que está na terra. De todo animal que há na terra. Então, para terminar esse vídeo, vamos deixar uma frase. Negar alma aos animais não é bíblico, é confortável. Porque quem nega a alma justifica crueldade. Ou ainda, vamos falar melhor, se tudo que respira tem alma, então o Éden nunca foi um lugar sem sentimento. Foi um lugar sem violência. Oh, meu Pai. Shalom, Adonai.